Olá, colegas, como estão? Meu nome é Suzy, eu sou aluna do PPGDR, do mestrado, e hoje eu vou apresentar o texto da disciplina de Epistemologia Socioambiental, é o texto do Michel Calon, por uma nova abordagem da ciência, da inovação, do mercado, o papel das redes sociotécnicas. Então, inicialmente, vou fazer uma breve apresentação do autor. Michel Calon, ele é professor de Sociologia na École des Mines de Paris e investigador no Center for the Sociology of Innovation. Então, Michel Calon tem como principal teoria a teoria Torrede. Essa teoria ela foi criada nos anos 90, ele criou juntamente com Bruno Latour e John Law. Então, o objetivo principal dessa teoria é entender o social como resultado de associações, né? Sejam associações humanas ou não humanas. Então, o Michel Calon, ele inicia o texto dele falando sobre a dualidade que existe entre inovação e tradição. Então, ele parte de alguns questionamentos, né? O primeiro seria: será que existe uma contradição insuperável entre a inovação e a manutenção da tradição? Será que a entrada no mundo moderno implica que percamos nossa identidade? Será preciso trocar um passado do qual nos nutrimos por um futuro problemático e incerto? Então, o que ele pretende é superar essa oposição entre inovação e tradição e mostrar que existe compatibilidade entre esses dois pressupostos, né? Para ele, a inovação não destrói a tradição, né? Ela se nutre dela e se enriquece com ela. Então, a inovação ela é frequentemente apresentada no encontro de dois grandes processos de modernização, né? O primeiro seria a entrada no mercado mundial e adaptação à competição econômica. E o segundo é o recurso a uma ciência considerada fonte de progresso e eficácia, né? Segundo a qual não teríamos escolha para sobreviver. Então, a gente precisaria aceitar essas duas modernizações, né? Então, na sua figura emblemática, a inovação seria uma arma econômica e vontade de progresso, né? Modernizar a sociedade significaria se integrar no mercado mundial, apostando na ciência e no progresso técnico. Então, ele fala que essa visão ela é paralisante, porque o homem teria que se curvar às exigências da inovação. Aí ele traz também duas visões, né? Dois modelos, um tradicional e um de ação estratégica, né? Então, ele faz essa dualidade entre paralisia e margens de manobra. Então, o modelo tradicional, ele seria um modelo paralisante, né? Onde as pessoas deveriam seguir e se adaptar ao que é proposto, né? E esse modelo, ele ingessa as iniciativas. Mas também há o modelo estratégico, que é um modelo onde as pessoas dispõem de margens de manobra, né? Que libera as iniciativas, que preserva a identidade. Então, ele fala desses dois modelos, né? Um que seria um modelo de ação estratégica, onde teriam os atores que dispõem de margens de manobra para a criação, para iniciativas, e o modelo tradicional, que ele fala que são não atores, né? Que são pessoas que ficam paralisadas, né? Então, os atores, eles seriam capazes de preservar sua identidade e enriquecê-la. O primeiro tópico do texto do Michel Calon, ele fala também de dois modelos de ciência, né? Primeiro, ele fala da ciência tradicional, né? É uma ciência que considera que a pesquisa de base é fonte de conhecimento. Então, ele fala que essa ciência é uma ciência produzida por especialistas e utilizada por atores que não participaram da sua produção, né? Então, ele fala que os economistas dizem que se trata de um bem público, esses conhecimentos se tratam de um bem público e que servirão para todos, né? Também ele traz que essa visão ela é paralisante, né?
porque ou as pessoas se submetem ou são demitidas, né? Não, né? Segundo essa visão, não participa do progresso quem não quer, né? Ele traz um modelo, né? O Latour, mais especificamente, ele usa o modelo de um Boeing 747 como ciência, né? Então ele fala que para um Boeing 747, né, poder decolar, poder aterrissar, poder andar, então ele precisa de um aparato, né, de ciência. Então, assim, ele precisa de um aeroporto, ele precisa de uma pessoa que vai levar, né, o Boeing com conhecimento, precisa de todas as máquinas, do tempo, essas coisas. Então, assim, um Boeing 747 só poderia, essa ciência só seria usada por pessoas que tenham a capacidade de receber esse Boeing, né? Como se a gente fosse falar de cidades. Uma cidade com um aeroporto, por exemplo, de Francisco Beltrão, não poderia receber um Boeing 747 porque ela não quer, porque ela tem alergia ao Boeing? Não, porque ela não tem esse aparato tecnológico para poder receber. Então, ele fala que a ciência, ela vem exterior ao mundo social e econômico e é produzido por alguns, né? Então, essa ciência, ela só pode ser transferida replicando os próprios laboratórios, ou seja, fabricando verdadeiras redes logísticas. A ciência só circula em redes equipadas e instrumentalizadas. E ele fala assim que normalmente são poucos que fabricam essa ciência, que constroem essa ciência. E na maioria das vezes são os mais ricos, né? E os mais pobres até desejam isso, porque daí os mais ricos investem em ciência e eles utilizam sem ter que abrir mão de recursos. Também ele fala do modelo estratégico, né? O modelo estratégico de ciência, que seria um saber fazer, né? Ele fala que nesse modelo estratégico, ele é um modelo aberto para iniciativas, né? As teorias são apenas a parte visível do iceberg. Que o mais importante é todas as práticas e competências incorporadas no cientista. Então, esse modelo estratégico de ciência, ele tem gosto pela ação voluntária, né? Ele permite ações estratégicas e se caracteriza como um modelo em rede. Então, ele fala, né, que no modelo em rede não há oposição entre os atores capazes de produzir ou de absorver os conhecimentos e atores fechados, obtusos, incapazes de se apoderar deles e transformá-los. Há simplesmente atores bem ou mal equipados, bem ou mal formados. Então, foi como falei do Boeing, né? Então, assim, não existe atores que... Não existe uma cidade, por exemplo, que, eu não quero receber um Boeing 747, mas ela não consegue naquele momento. Então, ele teria que se adaptar e ver formas alternativas, né? Outras formas alternativas. Então, assim, essa visão estratégica, ele encoraja a ter formas alternativas, ao invés de desencorajar, não pode, deu e acabou. Um outro tópico que ele traz é da inovação, atividade voluntária e coletiva. Então, ele traz dois modelos de inovação, né? Um modelo tradicional e um modelo estratégico. No modelo tradicional de inovação, a inovação ela é vista como uma ideia é tudo. Então, a qualidade da inovação depende da ideia inicial, né? Então, se a ideia inicial for boa, tudo acontece. Caso não for, caso dê errado, foi porque a ideia desde o início não era boa. Então, assim, nessa visão tradicional, os atores, eles são passivos, né? Então, ele fala também que essa visão tradicional da inovação, ela é paralisante, porque ela emperra iniciativas. Então, alguns atores, né, muitos atores, dependem da ideia de poucos, né? E acabam tendo que aceitar essa ideia. Então, assim, ela sempre segue um padrão, né? Que é a ideia, o desenho, o protótipo, o desenvolvimento, comercialização e o final é o consumidor, né? Ou ele aprova ou ele desaprova. E se ele desaprova é porque a ideia não era boa. Na ação estratégica, já uma inovação mais estratégica de rede,
A inovação ela é voluntária e coletiva, né? Ela tem essa caráter de voluntária e coletiva. Então, ela parte do modelo em rede, que libera iniciativas coletivas, a circulação de ideias, que enriquece e transforma as ideias, suscitando, né, reações de todo o tipo. Então, a inovação passa de mão em mão, cada um reage e se adapta a ela. Então, ela tem esse espaço para essa margem de manobra que ele fala. Então, ele fala que o inovador é um maquiável que joga simultaneamente na frente do social e do técnico, né? Então, o que isso quer dizer? Isso mesmo, né? Que ela passa, que tem essa circulação de ideias para daí chegar à ideia final, né? Então, assim, nada impede que da ideia final, a ideia lá que está, né, na ponta, retorne do começo, se adapte e façam novas ações. Calon fala também das redes sociotécnicas, né? Então, ele traz realmente essa questão da circulação, né? Ao circular através de vínculos e relações que ela suscita e consolida, a inovação acaba criando o que se chama de uma rede sociotécnica, ou seja, um conjunto de atores que, tendo participado de uma maneira ou de outra, no mais das vezes de maneira modesta, a concepção e a elaboração e a adaptação da inovação se vêm partilhando o mesmo destino, pertencer ao mesmo mundo. Então, essa ação, né, essa ação conjunta de atores que participa da construção, né, permite espaços de escolhas, estratégias coletivas. Então, o sucesso depende da adaptação e das transformações feitas por todos aqueles que se apoderam da inovação. Esse modelo dá a todos os atores espaço de escolha estratégicas, enquanto que o modelo da difusão inversamente negava a existência dessas margens de manobra. A inovação é um processo coletivo. Então, nos apegamos às coisas em que nos implicamos na sua fabricação. Então, se a gente está implicado no que foi construído, a gente tem esse vínculo de apego. Aí o Michel Calon também traz a questão do mercado autorregulador ao mercado construção social, né? Então, ele fala que existem também duas visões, né? Dois modelos de mercado, um tradicional e um estratégico, né? Sendo que o tradicional, ele traz papéis bem estabelecidos entre os atores, né? Entre o produtor e o consumidor. Então, nesse modelo tradicional, que ele chama de autorregulador, o mercado é constituído como um conjunto de regras e obrigações impostas, né? As pessoas se submetem ou serão rejeitadas, né? A sociedade, ele compara a sociedade como um imenso supermercado, né? E a única comunicação seria a oferta e a demanda. Então, ele traz essa questão que o mercado autorregulador, ele é utópico, ele não tem como existir. Então, ele fala que ele acabaria desabando sobre ele mesmo, né? Porque ele perde esse espírito de solidariedade, esse espírito de troca. Já o mercado estratégico, construção social, ele traz como resultado de um processo de aprendizagem e de formação. Então, esse mercado ele está em constante emergência. Os atores colaboram entre si para edificá-lo. Então, ele fala assim que as demandas, elas não pré-existem, né? Elas se constroem nas negociações e adaptações, né? O mercado seria uma construção e uma reconstrução permanente. É uma construção coletiva que supõe negociações, interações e aprendizados. Seguindo, o Michel Calon ele fala um pouquinho sobre essa oposição paralisante entre o local e o global, né? Então ele fala que o mundo moderno tem espaços comuns e anula essas diferenças, né? Então ele traz que a atenção ela é constitutiva do mundo moderno. A noção de rede tem uma vantagem considerável. Ela permite sair desse dilema sem por isso escorregar para uma dialética duvidosa. A rede permite passar sem solução de continuidade, do local ao global, do micro ao macro, pode se valorizar no patrimônio regional e no mesmo movimento participar da construção de uma rede mundial.
Então, a rede, essa noção de rede, ela permite isso, passar do local para o global, retornar do global para o local. Outra tendência é essa questão de opor os fracos e os fortes, né? Como se fossem duas categorias antinômicas, né? Para Michel Calon, a força é um acúmulo de fraquezas. O que faz com que uma rede seja forte é o fato de cada ponto da rede se apoiar nos outros pontos da rede. E é porque a rede local adiciona, junta essas fraquezas umas às outras, que ela engendra a força. Trata-se de fazer alianças, de criar relações, política. Então ele fala, né, que política é isso, a arte de compor redes, de ligar pontos uns com os outros, de tal maneira que o coletivo tira sua grandeza da adição das fraquezas singulares, né? Então a rede permite sair dessa contradição, né, de os fortes contra os fracos, né, e sim de juntar isso, né? Então ele fala que o acúmulo, né, dessas fraquezas, ela cria força também. Outro ponto é esse impasse, né, que ele descarta entre os que concebem e os que usam, né, os que fabricam e os que usam, os que sabem e os que não sabem. Então, ele fala que na rede os ajustes são feitos localmente, gradualmente, ponto a ponto. E as direções a serem seguidas, as vias a serem tomadas, emergem desses ajustes. O mapa não existe, ele se forma à medida que se avança. A rede representa uma terceira via, a que reconcilia, moderniza a tradição e que torna compatível a ação individual e projeto coletivo. Então, a noção de rede nos traz isso, né, essa questão de construção coletiva, né, de ajuste, de adaptação. Então, pessoal, era isso os pontos que eu achei mais importante trazer para vocês. Espero que possa ajudar um pouquinho, né? Seria bem importante se vocês pudessem ler esse texto. Ele é um texto fácil, um texto curto e ele é bem bacana, bem interessante. Obrigada pela atenção e até mais.